Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa, estudo no IESB, sou estudante de farmácia e vou apresentar para vocês hoje sobre a atrofia muscular espinhal. Bom, a atrofia muscular espinhal, AME, é uma doença rara, degenerativa, passada de pais para filhos e que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores. Ou seja, ela se caracteriza pela degeneração de neurônios motores localizados no corno anterior da medula espinhal e é responsável pelos gestos voluntários vitais simples do corpo, como o simples ato de respirar, engolir e se mover. Ela é classificada como base na idade do início, ou seja, ela tem várias fases e, de acordo com a idade que se inicia, ela pode se caracterizar de uma maneira diferente. A fase 1 da atrofia muscular espinhal ela é a mais severa e pode desenvolver ainda no útero da mãe, ou antes mesmo de 6 meses de vida. São 60% dos casos que normalmente apresenta a atrofia muscular espinhal. E esse é o caso que mais é severo, onde o avanço gera um impacto muito grande logo no recém-nascido. A segunda fase, ela é intermediária e ela manifesta entre os 3 a 15 meses de vida e apresenta 29% dos casos. Já a fase 4, 3, na verdade, ela apresenta 13% dos casos e os sintomas aparecem após os 18 meses de idade e é o menos severo e os sintomas se apresentam de uma forma mais suave, né? Além desses 3 casos, tem também a quarta fase, e ela é a forma mais branda da doença. Também mais rara dos casos, e ela só apresenta 5% dos casos. E normalmente os sintomas se expressam a partir da segunda ou terceira década da vida, quando a pessoa tem a atrofia muscular espinhal. É importante ressaltar que essa doença ela não tem cura definitiva. No entanto, alguns cuidados são indispensáveis para o paciente que é afetado. E o que pode ajudar a manter a função muscular é a fisioterapia e aparelhos ortopédicos, que pode ajudar bastante e deve ser um aliado no tratamento. E os sintomas da AME, eles são apresentados de acordo com as fases e pode variar um pouco, como, por exemplo, na fase 3, os sintomas aparecem somente depois dos 18 meses de idade. Tipo, não é tão severos assim, ou seja, não vai ser tão agressivo. E os sintomas é devido à falta de proteína dos neurônios, né? E eles vão morrendo e, de acordo com que os neurônios vão morrendo, os sintomas vão aparecendo. Sendo eles a perda e o controle de forças musculares, a incapacidade e dificuldade de movimentos e locomoção, a incapacidade e dificuldade de engolir, incapacidade e dificuldade de segurar a cabeça, a incapacidade e dificuldade de respirar. E como visto nessa foto, esse é um caso real de um bebê chamado Jonatas, e ele tem atrofia muscular espinhal. Como podemos observar na foto, ele já não consegue comer, ele come somente através de sondas, ele tem a dificuldade, né, de engolir, não consegue, devido à morte dos seus neurônios.
ele não consegue também segurar a cabeça, se locomover. Então, ele já nasceu com a doença, provavelmente, e já aparenta logo com meses de vida vários sintomas da doença, no qual afeta muito a qualidade de vida dele e ele não consegue viver normalmente como as outras crianças. E a origem dessa doença, ela é genética e é a segunda maior patologia autossômica recessiva fatal. Ela só fica atrás da fibrose cística, que é em primeiro lugar. E essa doença, ela foi descrita pela primeira vez nos anos de 1800 e se passa já 172 anos atrás. E ela veio e ela se expressou, né, em um paciente da época que tinha 47 anos e que ele apresentava uma fraqueza muscular progressiva. E logo anos depois, devido ao avanço da doença, foi empregado pela primeira vez o termo atrofia muscular progressiva. E a partir desses estudos da época, que vários cientistas não pararam de estudar sobre isso e aprofundaram mais no assunto, em 1883, o fato que eu disse anteriormente foi contestado por um cientista chamado Duckney, que alegou que a lesão primária do caso anterior não se localizava nos cornos anteriores da medula, mas provavelmente seriam de origem periférica. E em 1888, o Erdnig, um cientista, propôs uma origem dos fatos como neural. E a partir disso, vários outros cientistas que ficaram muito famosos também pesquisaram mais e Hoffman, em 1893, teve um outro estudo. E ele estudou algumas famílias onde ele denominou a doença como uma atrofia muscular espinhal progressiva e hereditária em crianças, devido a vários estudos que ele fez em cima de famílias que tiveram caso dessa doença. E com tudo isso, todos os estudos feitos por Wernicke e Hoffman, que foram os mais famosos e conseguiram um maior êxito sobre respostas que havia na época sobre a AMA, atrofia muscular espinhal, AME, eles apresentaram na autópsia, né, de vários casos de pessoas que morreram, uma degradação das células do corno anterior da medula. E por isso, a AME também é conhecida por doença de Wernicke-Hoffman. Ademais, essa doença ela afeta aproximadamente cerca de 1 em cada 10 mil nascimentos, com uma frequência de doentes em cada 1 em 50 portadores do gene recessivo. E casais que tiveram uma criança afetada têm 25% de risco de recorrência em cada gravidez subsequente, segundo os dados internacionais publicados. E assim, no Brasil não existe um estudo a fundo sobre a epidemiologia da doença. Portanto, todos esses dados são internacionais e, como vocês podem observar na imagem que eu coloquei nesse slide, é 25% de chance quando um casal heterozigoto tem o gene recessivo, eles têm 25% de chance de ter o filho com a doença. Tá bem explicadinho no esquema. 50% de chance do filho ter o gene e 25% de chance dele não ter nenhum gene e também como os 50% não ter a doença, né? Para melhores compreensões sobre as alterações que ocorrem
no organismo, fisiologicamente, eu trouxe esse esqueminha que explica bem. Bom, primeiramente, há uma alteração no gene e essa alteração no gene provoca a diminuição das proteínas. Certas proteínas que são capacitadas para a sobrevivência do neurônio. E como elas sofreram uma diminuição, acontece que na terceira parte há uma degeneração e morte dos neurônios motores, nas quais aquelas proteínas eram capacitadas para manter a vida deles, acabam morrendo todos. Ou não todos, né, na verdade. E após isso, acontece uma atrofia muscular e fraqueza nos músculos, ou então até hipotonia. E com isso, o paciente, a criança, ou independente da fase, quando ocorre isso tudo, acaba afetando, né, os acometimentos respiratórios, gástricos e motores. Ela fica impossibilitada de se locomover, né? Atrofia provoca a incapacidade de andar, de comer, uma insuficiência respiratória também, ela não consegue respirar sozinha. E isso tudo afeta, né, a qualidade de vida e aumenta a mortalidade. O tratamento dessa doença pode ser aliado com fisioterapias que pode ajudar. E, além disso, há um medicamento que é o único registrado aqui no Brasil, ele é chamado de Nusinercena, e mais conhecido como Espirasa. Ele, depois de diversos estudos, foi comprovado que ele pode ter uma eficácia muito grande e na interrupção e na evolução da atrofia muscular espinhal. Com isso, pode fazer com que a doença em determinado paciente não se agrave mais. E como a doença tem 4 tipos e o primeiro, como dito anteriormente na apresentação, é o mais frequente, cerca de 60% dos casos. Em abril de 2019, o Ministério da Saúde, né, anunciou a incorporação desse medicamento, né, mais conhecido como Espirasa, no Sistema Único de Saúde, que é o SUS, para o tratamento dessa doença. E para também os demais outros tipos, né, como o 2 e o 3, o Ministério da Saúde oferece o medicamento na modalidade de compartilhamento de risco, né? Ou seja, nesse formato, o governo paga pelo medicamento somente se houver melhora da saúde do paciente. Essa doença não tem cura e esse é um único tratamento que tem aqui no Brasil. E essa doença é uma doença que afeta poucas pessoas e consideravelmente por ser uma doença rara, mas que causa um sofrimento muito grande, tanto para a família quanto para o paciente, e afeta economicamente, porque não é barato o tratamento. Esse medicamento, antes de 2019, ele era um medicamento caro e o SUS oferta, né, ele atualmente. Bom, as perspectivas dessa doença, o futuro dela depende muito da tomada de decisões em conjunto, para que os desafios dela, né, e as necessidades da comunidade de atrofia muscular espinhal sejam endereçados de uma forma integral e assertiva. Ademais, o papel de toda a comunidade tem hoje é garantir os direitos de minorias
e melhorias no que diz respeito ao cuidado integral das pessoas com atrofia muscular espinhal. E no lado científico, né, a troca de experiências e informações sobre a doença deve sensibilizar cada vez mais as pessoas, né, de uma forma que pode traduzir no futuro em diagnósticos cada vez mais precoces e em práticas de cuidados cada vez mais personalizadas e eficientes, para que todas as pessoas que sofrem com isso sejam mais amparadas. É isso. Gostaria de agradecer a atenção de todos que chegaram até aqui nesse vídeo. Foi feito com muito carinho e eu quero mandar um abraço para a professora Angelina, minha professora de fisiologia. E qualquer dúvida, qualquer observação, vocês podem estar escrevendo nos comentários ou até então entrar em contato comigo. Obrigada e até mais.